Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Aleluia. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé para que nós possamos estar orando ao Senhor, né? Agradecer ao Senhor por estarmos aqui, por mais um dia, mais uma semana que está se findando, né? E por estarmos com saúde. Estamos passando por tempos maus e devemos agradecer a Deus, dar graças ao bom Deus por tudo. Pai amado, Pai querido, Senhor, nos apresentamos diante de Tua presença, Deus. Senhor, eu quero lhe agradecer, Deus amado, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, reunidos, Senhor, em comunhão. Pai, obrigada. Pai, eu agradeço pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Pai, eu já peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha tocar, Deus amado, em cada coração, Senhor, e que cada coração, Senhor, venha estar como terra fértil, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, caia, Senhor, e venha germinar, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que eu venha sair de cena, Pai, e que o Senhor esteja, Senhor Jesus, conduzindo, Pai, esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplaudam o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Podem se assentar. Bom, o título do que eu queria, da palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, já tem uns dias que o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, né? Um dia eu em casa lá, fazendo meus afazeres, num sábado, acho que foi no sábado passado, o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração com relação a essa palavra. E eu falei, mas ainda está um pouco longe, né, do dia que eu ia pregar, tinha uns 15 dias ainda. Mas amém. É algo que o Senhor já vem falando, né? É algo que a igreja já vem ouvindo, mas assim, é algo que muita gente precisa ouvir, não só escutar, diz o Espírito Santo, porque o ouvir é algo que vai para o coração e o escutar é algo que você entra no ouvido e sai pelo outro. Você não dá mais muita importância e não cai para o teu coração. E essa palavra é uma palavra que serve para os tempos, para algo difícil, porque hoje em dia nós temos as enfermidades do corpo, mas também nós temos as enfermidades da alma. A maioria da enfermidade do corpo, ela deriva da enfermidade da alma. E a palavra que o Espírito Santo me deu foi o poder de um toque. O poder de um toque. Nós tocamos nas coisas a todo momento. Todo momento nós tocamos em coisas. Em pessoas, nós cumprimentamos, nós tocamos em objetos, muitas vezes até involuntariamente nós nem sentimos que nós fazemos isso toda hora, todo momento, nem sentimos muitas vezes que o irmão ou a irmã está necessitando de um toque, de um abraço. Nós não sentimos muitas vezes com os nossos afazeres do dia a dia, as nossas preocupações, a preocupação com nós mesmos, com as nossas coisas, com a nossa família, nós deixamos de olhar do lado que muitas vezes o irmão do lado está precisando de um toque, precisando de um abraço, às vezes não precisa falar nada, só o abraço, só um toque, vai fazer muito efeito na vida daquele irmão naquele momento. E muitas pessoas estão entrando nas igrejas, saindo sem um toque, porque estão doentes, enfermas de alma, não só de corpo, de alma, estão enfermas. E às vezes essas enfermidades não deixam elas ouvir,
porque elas estão dando mais ênfase a essa enfermidade da alma, do corpo. E essa própria enfermidade acaba bloqueando o ouvir para germinar. Ouvir a palavra para germinar. Porque a palavra é viva e ela liberta. Amém? E para iniciarmos esse toque, eu gostaria que o bispo colocasse para mim Mateus 5, 21. Mateus 5, 21. Eu gosto muito dessa passagem. Foi a primeira passagem bíblica que eu preguei. Foi essa passagem. Eu gosto muito dela. E eu acho que ela traz para nós uma pessoa que ela não vê, ela vai pela fé. E pela fé ela toca e ela recebe pela fé. Uma pessoa que estava enferma, não só fisicamente, mas emocionalmente também. É a mulher do fluxo de sangue. Ouvistes que foi dito aos antigos: não o matarás, mas a qualquer que matar seja réu. Ô bispo, perdão, não é Mateus, é Marcos. Erro foi meu, bispo. É Marcos. Obrigada. E passando Jesus outra vez, num barco para o outro lado, e ajuntou-se a ele numa grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogaram-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que o poder de si mesmo sairá, volta-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo, tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e se vê curada deste teu mal. Aleluia, glória a Deus. Que toque maravilhoso, né, amados? Que toque maravilhoso. A mulher do fluxo de sangue, ela traz para nós várias lições. Uma delas é que, independente da situação que você está passando, a sua fé em Jesus tem que ser mais forte. Porque ela estava passando uma situação, ela vivia isolada, porque naquela época, mulher que tinha fluxos de sangue eram consideradas imundas. Então ela tinha que ficar isolada, longe de família, longe de tudo, isolada. Quanto esta mulher não sofreu? Como que não estaria o sentimental dessa mulher desprezada, isolada, se sentindo suja, se sentindo culpada?
Porque muitas vezes, muitas de nós, eu falo por nós mulheres, muitas de nós nos culpamos por algo que nem culpa é nossa. E muitas vezes nós carregamos a culpa. Jogam para nós a culpa. E eu fico pensando na mulher do fluxo de sangue. Ela estava muitas vezes escondida, naquela época, muitas vezes cavernas, isolada. Ela não podia ter contato com ninguém. Ela tinha que ficar naquele local, porque senão ela era apedrejada e morta. Para ela já tinha gastado tudo do que tinha, com médicos, com remédio. Quantos de nós não passamos por isso? Quantos de nós primeiro não recorremos ao médico, ao dinheiro, ao tudo que a nossa mão pode fazer? Tudo que nos resta, o que cabe a nós. E assim como ela, nós temos que nos isolamos. Muitas vezes, nós estamos diante de um problema, vivendo uma situação difícil. Já usamos todos os nossos artifícios. Aquilo que nós consigamos usar. E aí, nada funciona. O que acontece? Perdemos as esperanças e nos isolamos. Mas não como a mulher no fluxo de sangue, que se isolava nas cavernas porque poderia ser morta. Nós isolamos dentro de nós. Nós nos isolamos dentro de nós, nos bloqueamos. Nós começamos a entrar em tristezas, em depressão, nos acusando. Esquecemos que aquele que nós servimos, ao Deus Todo-Poderoso, Ele pode tocar. Nós sabemos que o Deus que nós servimos, o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. É por isso que muitas vezes nós dizemos que muitos de nós entramos na casa do Senhor e apenas escutamos a palavra. Não ouvimos. Porque estamos isolados. Estamos isolados emocionalmente por conta do que tentamos fazer com a nossa mão e fomos frustrados. Depois de toda a frustração dela, toda essa dor que ela sentia, emocional, sozinha, abandonada, doente, física e emocionalmente, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Ouviu falar das maravilhas que Jesus estava fazendo. Ouviu falar dos milagres que Jesus estava fazendo naquele lugar onde ele estava passando. Nós sabemos que Jesus era cercado de multidão. Todo mundo querendo receber algo, receber a bênção, receber um toque. Todo mundo vivia cercado de Jesus, a multidão. Ele pregava e fazia os milagres. E esses milagres foram ecoar ao ouvido dela. E ela não pensou. Ela sabia que se fosse pega, ela seria morta. Ela sabia, mas não importava mais, que a única coisa que ela queria era ser livre daquela enfermidade. Ela queria ser livre daquela dor que ela estava sentindo física e emocionalmente. Ela queria ser livre disso. Quantas pessoas querem ser livres de uma dor, mas não querem receber o toque de Jesus? Preferem se isolar. Ele está passando por um problema, eu vou ficar em casa. Hoje eu não vou na igreja, eu não estou com cabeça para ir na igreja. Eu não estou com cabeça. Mas é aí que você tem que ir buscar ao Senhor, buscar ao Mestre. É aí que você tem que estar aos pés do Senhor. É aí que você tem que agir a sua fé. A palavra do Senhor não diz
que nós devemos agradecer. Nós devemos agradecer. Dar graças o tempo todo. É fácil? Não, não é fácil. Quando nós estamos vivendo momentos de perturbações, de tribulações, de angústias, de enfermidade, não é fácil. Mas nós temos que agir a nossa fé. O que é agir a fé? O que é a fé? O que é a fé? A fé, o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Nós não vemos. Bispo, o senhor coloca para mim Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você está indo para a casa do Senhor, viver essa fé, ou você está indo para a casa do Senhor apenas escutar? É uma reflexão. Você e Deus. Você quer viver essa fé, o impossível, ter a certeza que algo vai acontecer mesmo que não está diante dos teus olhos. Mesmo que você não consiga ver, mesmo que você não consiga pegar. Ah, mas o médico disse que é impossível. Já não tem mais jeito. Para o homem sempre vai ser impossível. Para o homem sempre não vai ter jeito. Mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. E essa mulher, com essa fé inabalável, eu creio que com o ímpeto de tirar essa dor, esse vazio que ela estava sentindo, ela foi ao encontro de Jesus. E indo ao encontro de Jesus, ela viu aquela multidão que o cercava. Aquela multidão. Se aquela multidão cercava, porque todo mundo queria a bênção, todo mundo queria ser abençoado, todo mundo queria seguir Jesus, todo mundo queria ver o que Jesus estava fazendo, o que Jesus falava. E ela foi, enfrentou a multidão, sabendo que ela corria riscos de ser morta. Mas mesmo assim, ela não temeu. Quantos desafios nós nos enfrentamos? Todos os dias. E muitas vezes nós nos acovardamos. Quando nós chegamos no meio do caminho, você fala, eu não vou conseguir, não vou dar conta. Eu não dou conta de enfrentar isso, eu sou fraca. Eu não vou conseguir. Mas você está olhando para o seu problema. Você está olhando para a sua situação. E hoje eu convido você a olhar para Jesus. Olhar para Jesus, que é de lá que vai vir o teu socorro. Não é da tua situação nem da tua mão. Esqueça, meu irmão, minha irmã. Esqueça a tua mão. Esqueça a força da tua mão. Olhe para Jesus, que é de lá que vai vir o teu socorro. O toque de Jesus. Que coisa maravilhosa. Ela fez o que para ela era possível. Ela fez o que para ela era possível. Ela rastejou. Eu creio que ela rolou. Ela passou pelo chão, porque ela não podia nem olhar para as pessoas, porque não aparece. A pessoa que está com aquele fluxo de sangue não aparece fisicamente, mas a pessoa já estava se sentindo suja. É diferente da pessoa que estava leprosa, que as lepras apareciam. E ela, mesmo se sentindo suja, e tudo aquilo que foi delegado a ela, ela mesmo assim enfrentou. E foi, porque ela queria, naquele momento, tirar aquela dor.
aquela dor que ela via carregando há 12 anos. 12 anos. Quantos de nós estamos com um sentimento abafado dentro de nós, carregando traumas, dores de traições, de traumas vividos emocionalmente, que estão presos aqui. Estão presos. E isso, às vezes, impede você de alcançar aquilo que você quer. Alcançar a sua vitória, a sua bênção. Porque você está se isolando por conta desse sentimento que está te segurando, te prendendo. E quando ela tocou com tamanha fé na orla, a orla de Jesus, a veste de Jesus. Eu creio que ela tocou no manto, ela tocou, eu creio que foi só numa pequena parte, como o talit tem essas partes que ficam penduradas. Eu creio que ela conseguiu tocar apenas nisso, pelo tamanho esforço que ela fazia. Eu creio que ela conseguiu tocar apenas na orla. A orla é a parte de baixo da roupa, né, pastor? A orla é a parte de baixo da roupa. Então eu creio que ela conseguiu tocar tão somente no pedacinho. Que ela falou tão somente eu tocar. Ela não disse que ela ia tocar na quantidade, ela não falou tão somente eu tocar. Se ela encostou. E o tamanho da fé dela era tão grande que Jesus falou, alguém me tocou. Dele saiu poder e virtude. Ele falou, alguém me tocou, porque de mim saiu poder e virtude. Alguém me tocou. E aí os discípulos sarcásticos falaram, peraí, mestre, mas como assim? Todo mundo está te arrodeando, todo mundo está te pegando, e o senhor vai falar, alguém me tocou? E ele falou, não, esse toque foi diferente, porque de mim saiu poder e virtude. Quem me tocou? Vocês acham que Jesus não sabia que era ela? Sabia. Mas ela tinha que completar a obra. Eu creio que ela tinha que completar. Assim como ela teve a coragem de tocar na orla, ela tinha que ter a coragem de se apresentar diante do Pai. Você já se apresentou diante do Pai? Você já apresentou ao Pai aquilo que te corrói, que te consome por dentro, que está te isolando, que está tirando você do teu objetivo? Você se apresentou diante do Pai? Você sabe que para nós chegarmos diante do Pai, nós temos que enfrentar multidão, mas essa multidão é você com os seus traumas, muitas vezes seus bloqueios, que mesmo diante do Pai, o Pai sabendo de tudo, você ainda não tem coragem de falar. E ela falou, eu toquei. E ele disse, mulher, a tua fé te curou. A tua fé te curou. A fé que ela teve tamanha de sair de onde ela estava para enfrentar toda essa dificuldade, porque ela tinha a certeza que quando ela tocasse ela ia ser curada. Desde quando ela estava lá isolada, ela já tinha essa certeza. Ela já vinha profetizando, eu vou lá, mas eu vou sair de lá com o meu milagre. E quantos de nós vemos aqui, entramos e saímos do mesmo jeito? Jesus está aqui, Ele se faz presente, o Espírito Santo se faz presente, e muitos de nós entramos e saímos do mesmo jeito, e às vezes reclamamos, não senti nada lá na igreja hoje, a igreja estava frio. Não é a igreja que estava frio, é você que está frio. A igreja não é o prédio, somos nós.
Não é a igreja que está frio, não é o culto que está frio, não é o louvor que está frio, é você que está frio. É você que está isolado. É você que não decidiu sair da tua caverna ainda. Você não decidiu. Porque o dia que você decidir sair da tua caverna, usando a fé, você recebe seu milagre. Em nome de Jesus. O Espírito Santo diz que tem muitos corações machucados nesta noite. Que tem muitos corações abatidos. Que tem muitos corações que precisam ser curados. Que precisa ser curado. Ei, mulher, você chora e diz: Senhor, eu não aguento mais. Faz alguma coisa, mas você não sai do seu lugar, diz o Senhor. Você não sai do seu lugar. Faça como a mulher do fluxo de sangue. Haja com a fé. Saia do seu lugar. Saia dessa caverna que te impede de receber. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino o tamanho da alegria, da felicidade que esta mulher recebeu. Porque ela foi curada não só da enfermidade física, mas ela foi curada o emocional. O emocional dela de 12 anos, de toda a humilhação, de toda a dor, de todo o desprezo a qual ela estava vivendo. 12 anos na mesma situação. 12 anos. Bispo, coloca para mim, por favor, agora é Mateus. Mateus 8:3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero se limpo, e logo ficou purificado da sua lepra. O senhor pode voltar no 8, por favor? 8:1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Mais um exemplo de que ele foi até Jesus. Jesus estava descendo do sermão da montanha, junto mais uma vez à multidão, como sempre cercava Jesus, mais uma vez a multidão, e ele, mais uma vez, assim como a mulher do fluxo de sangue, ele estava também isolado, porque é lepra, então ele estava isolado, feridas na carne, muitas vezes mal cheirava, e ele foi ao encontro do mestre. Ele disse: Jesus, se o Senhor me tocar, eu vou ser curado. Se o Senhor me tocar mais uma vez, eu vou ser curado. Curado o corpo e a alma. Porque eu creio que todos eles que receberam o toque de Jesus foram curados de corpo e alma. Curado não só as feridas do corpo, mas as feridas da alma também. As feridas da alma, principalmente. O Senhor, ele foi surpreendido pelo leproso. Ele foi surpreendido por aquele leproso clamando, pedindo a ele. Teve atitude de fé de ir enfrentá-lo. E muitos de nós não temos nem a atitude de buscá-lo na casa do Senhor. Às vezes levantamos e deitamos da mesma maneira. E continuamos: Jesus, eu não aguento mais isso. O Senhor não vai fazer nada. Por que isso está acontecendo comigo? Só reclamamos. Mas e a sua atitude de fé?
Aonde está? Aonde está a sua atitude de fé? Tanto a mulher do fluxo de sangue quanto o leproso, eles tiveram atitude de fé. Estavam enfermos, não tinha mais jeito para eles pela medicina, não tinha mais jeito. O único que eles ouviram é Jesus. Jesus era a salvação para eles. Jesus é a salvação para você, para os seus problemas. É Jesus. Mas tenha um passo de fé. Saia da tua caverna. Saia desse comodismo. Tudo hoje tira a tua atenção, desvia do foco que é Jesus. Hoje tudo muito fácil as coisas. Você muitas vezes não precisa nem sair do conforto da sua casa para nada. Um clique, você faz tudo. Banco, você pede alimento, tudo você faz. O comodismo é algo que tira você da presença do Senhor, que coloca você dentro da sua caverna. Por que coloca você dentro da sua caverna? Porque você tem tudo ali. Eu vou assistir o culto online. Eu vou assistir o culto online, eu não vou. Aí eu estou assistindo o culto online, aí de repente eu estou aqui no WhatsApp, aí de repente toca lá, chama no portão, eu vou lá atender. E o culto aqui. Não, eu vou assistir online. E depois, Jesus, por que está acontecendo isso comigo? O que eu estou fazendo de errado? Por que as coisas não acontecem para mim? E o teu passo de fé? Você está, irmão, você continua na tua caverna. Você não teve o passo de fé. Não teve, e ao contrário, você ainda está murmurando. Murmurando. Porque não acontece. Mas por que não acontece? Porque está faltando uma coisa principal. Fé. Fé para agir. Porque oração é orar e ação. Então você tem que agir. Sempre quando você não está mais na sua mão, não está mais na força do teu braço, haja. Vá buscar Jesus. Ele produz, o toque de Jesus produz mudanças que precisamos. Ele sabe aonde você precisa ser tocado. Ele sabe aonde você precisa ser liberto. Não adianta colocar no quartinho escuro, trancar e jogar fora a chave, não adianta. Esconder de Jesus, não adianta. Ele conhece o profundo e o escondido de cada um de nós. Ele conhece seu coração. Não adianta você esconder dele. Engano. Ele vai produzir a mudança que você precisa. Ele vai trazer à existência o milagre que você precisa. Mas tenha atitude de fé. A sua atitude de fé vai fazer com que você receba aquilo que você tanto pede, tanto busca. Não importa qual seja aquilo que você busca, a sua dor, o que é impossível para você, o que você não consegue, o que já está fazendo você desistir, desanimar, não importa. Porque hoje você está aqui para receber um toque de Jesus. E esse toque vai fazer transformação na sua vida. Mas você tem que receber o toque. Você tem que fazer como a mulher do fluxo de sangue, que ela ouviu falar de Jesus, ela foi lá e ela mesma tocou em Jesus. Ou você vai fazer também como o leproso, que ele ouviu falar e foi lá, falou: toque em mim, Senhor.
toca em mim. Se você não sente que você não consegue ter aquela atitude da mulher do fluxo de sangue, se rasga ao Senhor. Senhor, toque em mim. Eu preciso do teu toque. Hoje, você não veio aqui para buscar pela sua família. Hoje você não veio aqui para buscar por quem não está aqui hoje. Você veio para buscar por você. Por você. Porque para você ajudar alguém, você precisa estar curado. Para você estender a mão para alguém, você precisa estar curado. Você precisa ser tocado. Você para cada um de nós. Jesus é aquele que nos dá ânimo quando não temos mais ânimo. Jesus é aquele que nos dá força quando não temos mais força. Jesus é aquele que segura nas nossas mãos quando estamos desamparados. Quando todo mundo nos desampara, quando pessoas nos traem, quando pessoas nos desamparam, quando pessoas nos humilham. Jesus é aquele que segura em nossas mãos. E hoje, Ele quer segurar na tua mão. Ele quer tocar em você. Deixa Jesus tocar em você. Deixa Jesus te libertar. Eu estou aqui, mas eu estou sentindo corações angustiados, corações aflitos, que precisam ser curados. Amados, essa cura, só Jesus. Só Ele pode. Essa cura que você precisa, você pode buscar em qualquer lugar, em vão. Você pode gastar até o que você não tem, em vão. Que não vai ter médico, que não vai ter nada que vai te curar. Só Jesus. Quando você precisa ser fortalecido, fortalecida por uma palavra que você recebeu, por uma humilhação que você recebeu, que você, muitas vezes essa semana, você foi humilhado, às vezes por uma pessoa, por uma situação que você não esperava, e você está se sentindo fragilizado, você está se sentindo humilhado, muitas vezes fazendo essa pergunta: por que, Senhor? O que eu fiz de errado? Mas deixa eu te falar, o problema não é o que você fez errado. O problema é o que você ainda não fez. Porque o inimigo, ele vem tocar bem na ferida. Se você não está curado, é a hora de ser curado em nome de Jesus. Você está na multidão. E Jesus está aqui. E você está na multidão. Você vai deixar Jesus passar? E não vai tocá-lo? E não vai até Ele? Você vai deixar Jesus passar e não vai até Ele? Você é a multidão. Você está precisando desse toque. Você está precisando dessa cura. Jesus está passando e você vai deixar Ele passar e não vai tocá-lo? É Ele que vai tirar essa amargura do teu coração, minha irmã, meu irmão. É Ele que vai trazer esse refrigério para essa alma tão angustiada de problemas, de situações. É Ele que vai trazer de volta aquilo que está perdido. É Ele que vai trazer a cura para aquilo que necessita. É Ele que vai tirar os teus filhos, muitas vezes julgado que está perdido.
É Ele que vai trazer à existência aquilo que não existe para você mais, que não tem mais jeito. Porque você não consegue mais pegar. Já não tem mais forças. Mas eu posso te falar uma coisa? Hoje, o Senhor renova as suas forças através do toque dEle. Porque é através do toque de Jesus que nós nos fortalecemos, porque de nós não temos nada, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Nós precisamos receber o toque de Jesus todos os dias. Precisamos nos rasgar e precisamos receber este toque. Esse toque que só o Senhor pode fazer por nós. Se abra, meu irmão. Se abra, minha irmã. Não importa com o irmão do lado, da esquerda, nem da direita. Você está na multidão. Jesus está passando. Não perca esta oportunidade. Não perca, amados, essa oportunidade. Jesus está passando neste lugar.